Bom dia, a palavra que meu para o teu coração hoje se encontra no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo número 5, do versículo 1 a seguir, que tem como título Naamã é curado da lepra. Um texto bem conhecido entre nós, cristãos, evangélicos, aquele que lê a Bíblia, aquele que gosta da palavra de Deus. Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, que por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela: Sua senhora, tomara meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e enviarei a carta ao rei de Israel. E ele permitiu, e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo dito isto, o rei de Israel, tendo lido isto, o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste tuas vestes? Deixa-o ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Vendo, pois, Naamã com os seus cavalos, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo: Pensava que ele sairia ter comigo e por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não sou porventura Abana e Farfar? Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Amém? Somente esses versos. Esse texto nos traz lições valiosas, muito valiosas e de grande sabedoria. Que Naamã, leproso, o texto começa dizendo e ressaltando isso, que ele era grande diante de seu Senhor e de muito conceito, porém leproso. Porém, vírgula, porém leproso. Ou seja, o texto começa exaltando e manifestando as suas qualidades, porém havia algo que necessitava ser mudado e curado na sua vida. E você vai ver que agora Naamã, que é poderoso, que é entendido, que é um homem que tem um grau elevado diante de todos os outros seres humanos, mas que nesse momento se ver abaixo de todos eles por estar acometido por essa doença, por essa lepra, e agora ele precisa da cura e não sabe onde recorrer. Mas ele acha, com todo o seu entendimento que ele tem, que a sua riqueza, que o seu dinheiro irá mover a mão de Deus para curá-lo. Sendo que Deus, o meu e o seu Deus, o Deus ao qual nós cremos, o Deus dos céus, não é comprado nem domesticado. O que eu aprendo aqui não é com o dinheiro que eu tenho, não é com as posses que eu tenho, que Deus irá me curar, que Deus irá se manifestar na minha vida. Não.
Mas se você ler o texto, assim eles pensavam que a carta do seu senhor, a qual ele levou até o rei, que o seu dinheiro, que a sua posse, que o poder aquisitivo que ele tinha humanamente falando, poderia manifestar a mão de Deus na direção dele. Sendo que Deus não existe barganha com Deus. Deus faz porque Ele é poderoso para fazer. E quando nós entendemos isso, nós não levamos o nosso dinheiro, a nossa oferta, os nossos dízimos, tudo aquilo que temos para oferecer para Ele, esperando algo em troca, ou porque Ele tem algo para me oferecer, ou porque eu espero uma cura, por isso eu vou fazer. Porque Deus de antemão já sabe aquilo que eu vou pensar e aquilo que eu vou fazer. E quando eu vou na direção dele, esperando e achando que o que eu levo, como se houvesse uma autorização da parte de alguém, como foi aqui com o Naamã, como se o meu dinheiro depositado ali no altar fosse trazer cura para minha vida, eu estou completamente enganado. Deus não precisa do meu nem do seu dinheiro. E quando nós sabemos disso, nós fazemos, damos o nosso dinheiro, damos a nossa vida a Ele, não porque esperamos algo em troca dele, mas porque sabemos quem Ele é e já recebemos dele desde da criação, desde o nosso nascimento. Nós já estamos recebendo dele o dom da vida. E por isso nós entregamos aquilo que é dele, porque veio dele e está na nossa vida por conta dele. Que eu e você nessa manhã vamos entender que não é a autoridade que eu carrego supostamente pelo grau de instrução que eu tenho, pela posição que eu ocupo em qualquer patamar, na igreja, na vida, por eu ter um poder aquisitivo melhor do que o seu, ou você ter melhor do que o meu, de que Deus olhará diferente para mim, não. Deus é um Deus que espera a minha, a sua obediência a Ele. E não o dinheiro que eu tenho para que Ele venha estar disposto a me abençoar ou não. Ou porque você tem mais dinheiro, ou porque eu tenho mais condição financeira, eu sou mais abençoado, porque eu abençoo mais. Não. Deus faz por aqueles que são obedientes a Ele. E muitas das vezes aquele que nem obedece a Deus. Porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas que quando eu faço assim, esperando que Deus faça, porque eu estou abençoando, porque eu estou contribuindo, você jamais receberá nada, porque Deus não age como se fosse uma moeda de troca. Eu dou e Deus me dá. Como se Deus tivesse a obrigação de me abençoar, porque eu estou colocando ali a moedinha, como se fosse um caça-níquel, a qual eu jogo a moedinha lá esperando para que ele me devolva 5, 10, 15, 20 vezes mais. Não. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, que nos abençoa. E mais uma vez eu estou sendo abençoado sem merecer, pela graça de Deus. Não sou merecedor de nada, mas mais uma vez Ele derramou a sua graça sobre a minha vida e podemos estar aqui pela graça dele, não porque somos merecedores, ou porque contribuímos, ou porque ajudamos alguém, ou porque temos uma carta de um rei que eu levando até ele, Senhor, eu estou com esse documento. Não. Ele faz quando ele acha que ele tem que fazer, no momento que ele tem que fazer. Mas também ele faz quando eu deixo de lado todas as minhas convicções e como se eu pudesse mover a mão de Deus com aquilo que eu tenho. Quando eu deixo de lado tudo isso, eu vou com ele, vou a ele com as mãos vazias, sabendo que eu não posso nada, que eu dependo de tudo dele, das mãos dele. Aí eu entendi o que realmente é o Evangelho, o que realmente é Deus, o que realmente é o cristianismo. Que é eu indo de mãos vazias para um Deus crucificado, ressurreto, que pela graça me abençoa, que preferiu abrir mão de toda a sua riqueza para que eu me tornasse filho, para que eu fosse aceito no reino
quando eu reconheço isso, de que não é por mim, pelas riquezas que eu carrego nas minhas mãos, que eu recebo a salvação, que eu recebo a cura. Não é pela indulgência, pelo documento que eu compro me garantindo um lugar no céu. Não é. Mas é pelo preço que Jesus pagou na cruz do Calvário para que eu adentrasse a esse reino. Então que nessa manhã eu e você venhamos entender que talvez você não tenha uma moeda, um denário, talvez você não tenha nada. E você esteja, o que eu vou dar, o que eu vou oferecer? Oferecer a sua vida diante dele. Olhando para ele, sabendo que somente dele e por ele é que vem sobre a sua vida. Não é pelo que você vai dar. Porque quando você reconhece isso, você faz com gratidão por aquilo que Deus já te deu e te dá todos os dias. E não pelo que eu tenho, pela capacidade que eu tenho, pelo poder aquisitivo, pelo dinheiro que eu tenho, eu posso dar. Que Deus vai me abençoar como se Ele tivesse obrigação. Assim, eu estou colocando aqui, mas eu preciso daquela benção tal, eu preciso que o Senhor interaja, que o Senhor haja na minha vida nesse ponto. E eu estou colocando aqui. Porque Deus não precisa do meu nem do seu dinheiro, Ele precisa e Ele quer a minha, a sua obediência, em entendimento a Ele, sabendo quem Ele é. E que por mais que você esteja leproso diante dEle, é pela obediência dEle, que talvez não serão situações plausíveis, prazerosas que você terá que enfrentar para que essa lepra saia da sua vida. Mas é exatamente de debaixo da obediência que nós iremos ser curados das lepras que carregamos em nós. Que talvez você esteja desfazendo em vida, porque você está leproso e você está achando que é pelo seu dinheiro que você vai comprar a cura. E não é pelo seu dinheiro, mas o que tem de maior valor para Deus, que é a sua vida em obediência, em retidão, em submissão a Ele. De ouvir a voz dEle quando Ele te diz, mergulha lá 7 vezes naquilo que não tem sentido e não faz sentido, mas eu obedeço, porque eu sei da onde está vindo essa voz, e eu sei que é só dEle e por Ele que eu posso obter a cura dessa lepra, que me torna um excluído, que me faz viver a par de tudo. E eu me sinto vazio, buscando preencher esse meu vazio, talvez com o dinheiro, com os bens que eu carrego, sendo que isso não pode comprar e eu sei disso. E eu vivo buscando em lugares errados, porque eu não entendi que não é pela mão do rei humano, pela autoridade do rei humano que virá essa cura para minha vida, mas é pela mão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que não precisa de um denário meu, que não precisa de R$1 meu. Não, Ele precisa tão somente que eu me volte para Ele e entenda quem Ele é, que Ele não precisa de nada disso de mim, tão somente que eu obedeça e eu receba na minha vida. Então pega a visão, pega a palavra para o teu coração nesse dia. Não é pelo que você tem ou que você não tem, talvez você não tenha nada nas suas mãos, mas você tem sua vida para ir na direção dEle, para que Ele possa te curar. Que Deus te abençoe nessa manhã.